Bom dia! Mais um encontro do nosso dia, hoje dia 26 de agosto de 2021. Vamos seguindo com os nossos ensinamentos, meditações, busca pelo autoconhecimento, entender quem você é, né? Entender sobre a arte de se relacionar. Bom dia, Marili, seja bem-vinda. Hoje eu estou com vontade de mostrar minhas rosas para vocês. E aí tô de ladinho aqui para poder ficar eu na tela com as rosas juntas, que ficam aqui no consultório onde eu atendo em Curitiba. Hoje amanheceu mais friozinho em Curitiba. Chegou bem em Blumenau, tá tudo certo. A live acabou de começar, esperar as pessoas entrarem pra gente começar o nosso dia. Começar a nossa live, o nosso dia não, né? Porque eu levantei às 6 da manhã, já fiz meus processos. Bom dia, Thali, seja bem-vinda. Se você não me recordo, se você já esteve aqui, a gente fala aqui sobre as constelações familiares de Bert Hellinger, lendo um dos principais livros dele. E também a gente traz práticas meditativas. Tá baixinho o som? Vou ver aqui então. Aqui, como pode melhorar. Então, vamos trazer mais para perto o celular. Melhorou? Às vezes o... Bom dia, Valéria, bem-vinda. Melhorou o som? Às vezes... Melhorou? Tá. Às vezes é o negócio que apoia o celular aqui que tá com o som baixo. O som tá baixo ainda? Como é que a gente faz para melhorar então? O que tá acontecendo? Que bom que vocês me avisaram. Melhorou? Tá. Eu trouxe mais para perto. Eu queria que as rosas ficassem aparecendo, mas tudo bem. Bom dia, Elisa. Faz tempo que eu não te vejo aqui. Seja bem-vinda. Que bom. A Elisa... No dia que a gente fez constelação em grupo, eu mandei mensagem para ela, achando que era o número de um telefone do meu filho. Estava cadastrado errado. Alguma sincronia deu aquele dia para Elisa estar no evento, só que daí chegou visita, né, Elisa? Foi alguma coisa assim, né? Foi bem legal aquele dia das constelações. Ontem ainda estavam me perguntando até que horas foi. Eu acho que foi até as 10 da noite. A gente se empolga quando a gente está aprendendo, né? Coisas boas que deixam o nosso corpo bem. E aí a gente vai aprendendo e não quer ir embora. Na real, aquele dia, deixa eu ver, foi, a gente ficou até 4 da manhã acordado, porque tinha um pessoal de Santa Catarina que ficou aqui em casa. E o pessoal trouxe comidinha, trouxe vinho, e aí a gente veio para minha casa, botamos lareira, fogo. Tava um dia que tava mais friozinho, e comemos, bebemos e jogamos e conversamos. Foi muito agradável aquele dia, querendo mais disso. Como faz bem estar com pessoas que nos fazem bem, né? Que a companhia nos energiza, nos nutre, né? E na arte do relacionamento a gente precisa prestar atenção nisso. E eu sempre falo, porque egoísmo é uma coisa diferente. Existe talvez uma linha tênue entre egoísmo, igual loucura, né? Um mestre que a Marili também conhece, que é o Roberto Crema, o reitor da Unipaz, ele diz que a diferença entre o louco e o sábio é que o sábio sabe para quem está falando, o louco não sabe. Isso fez com que por muito tempo eu tivesse desafio de colocar o meu rostinho aqui para falar, porque na rede social a gente não sabe quem vai nos escutar, né? E aí o que eu tô falando aqui, para alguns pode parecer loucura, para outros é pura sabedoria, né? Então aí tá uma diferença gigantesca. A Val tá colocando aqui que o nosso fim de semana, esse último que passou, também foi sensacional.
A gente teve aqui no Espaço a Grace, a Valéria veio. A gente teve o curso de Facelift, que é um curso. Val, e tu nem sabe, vocês ganharam um super presente. A Grace não tinha visto. Ai, não sei se ela avisou para vocês. A Grace não tinha visto a atualização de valores da tabela, porque os cursos do Axis Consciousness é uma escola americana, né, que tem o curso do Barras, daí tem esse Facelift, que é o de rejuvenescimento, e depois eu já falo dele. Todos os valores são tabelados em qualquer lugar que tu for fazer do planeta, nos quase 200 países que eles têm o treinamento, o valor é tabelado, não existe um facilitador fazendo a um preço, outro a outro, né? Não tem essa barganha. E ela não tinha visto que eles tinham atualizado o valor do curso, e eu acho que ela cobrou de vocês 1.050, acho que era o valor antigo, e passou para 1.600. E eu disse, mais do que justo. Por que eu disse mais do que justo? Porque o curso de Barras, se eu não me engano, é 1.250. E eu achei muito mais intenso o curso de Facelift do que o curso de Barras. Nas minhas percepções energéticas, nossa, o curso de Facelift foi muito, muito power. Não sei se foi se é sempre assim, mas eu achei muito power o curso de Facelift. Então, o Luiz ainda comentou, nossa, eu tinha um preconceito, porque eu achava que era só para rejuvenescer o rosto, né, para eliminação de rugas, flacidez, e não tem nada a ver com isso não, né, é muito mais profundo do que isso, porque realmente é ir lá nesses pontos de vistas que a gente tem, em memórias enraizadas que estão aqui no nosso corpo físico, estão no nosso campo, na nossa aura, né? Coisas que os outros implantaram na gente que não nos pertence, situações implantadas em nós que não nos pertencem e que a gente precisa limpar, liberar cada vez mais. A Elisa botou aqui que rever amigos alimenta a alma. Nossa, sensacional. Agora, esse final de semana, eu queria ter levado a Val e as gurias que vieram para o curso para um passeio que tem aqui. Até eu falei essa semana, eu acho. Eu falei na segunda, né? Mandibrituba, é uma cidade vizinha, Curitiba, é o maior produtor de camomila do Brasil. Voltou, ainda bem. Pensei que ia cair de vez agora. Voltou, que bom. Travou, eu fiquei em silêncio, tá, Elisa? Travou aqui em casa. Eu não sei o que acontece, mas todo dia de manhã nas lives tá travando, né? Eu quero deixar de fundo aparecendo um pouquinho das rosas para vocês. O som tá bom. Eu queria ter levado o pessoal no domingo numa caminhada que tinha nesses campos de camomila, né? Camomila é a planta das bruxas porque ela serve para tudo. Como farmacêutica, eu estudei e a camomila tem uma infinidade de funções, né? Então é maravilhoso tomar chá de camomila todos os dias. E aí eu tô organizando para ir esse final de semana, só que eu tô num treinamento, numa formação que vai ser bem intensivão, assim, todos os dias até dia 12 de setembro e os finais de semana é de manhã, de tarde, de noite e depois todos os dias é à noite. Então eu tô com a minha agenda bem lotada e eu tô vendo como é que eu faço para poder ir fazer essa caminhada, porque eu quero muito ver essas camomilas. E se alguém tiver interesse, me manda mensagem que daí eu passo o contato da agência, da Ana, que organiza essas caminhadas. É bem interessante, gente. Eu acho o máximo isso. Surgiu para mim ao acaso divino, né? Eu peguei, agora já tô com o contato dela, conversando. Ela não faz só esse passeio, ela faz várias caminhadas pelo Brasil, em terras legais. Então, para quem curte caminhar e conhecer lugares diferentes que só caminhando se consegue, ela também faz o passeio para Santiago de Compostela. Ela tá falando que a Espanha tá abrindo já, então quem tem interesse de fazer caminhada de Santiago de Compostela, dá para se organizar para ir. Achei o máximo também isso, porque eu não sabia que a Europa já estava abrindo, e ela disse que a Espanha já tá abrindo. Então, como a informação veio para mim, já passo para vocês. Vai que alguma de vocês tem interesse, né? E hoje
Eu vi de manhã cedo que hoje é aniversário, né, de nascimento da Madre Teresa de Calcutá. Que ela não é de Calcutá, né, mas ela foi naturalizada indiana pelo serviço que ela fez, né? Ela é da Albânia. Ela nasceu em 1910 e ela tem uma história que é muito interessante, né? Alguns dizem que é mito, alguns a Igreja Católica canonizou ela como uma santa, né? Mas é interessante, né? São biografias, são vidas a serem observadas. Eu gosto muito de observar as vidas. Eu acho que isso desde pequena. Eu sempre fui de ler Vida dos Santos quando eu era criança. E a Madre Teresa tem uma história fortíssima, né? Porque ela vai para a Índia, vai trabalhar com as pessoas. Bom dia, Delô, seja bem-vinda. Bom dia, Pati. Ela vai trabalhar com pessoas. Eu tive na Índia em 2015 e é um país de bastante. Que palavra que eu vou usar? Instigante, talvez, né? De você assim se permitir. Eu digo que você precisa baixar todas as tuas informações sobre certo e errado e ir para lá como um grande observador, realmente, assim, se permitindo ver a riqueza daquele país com tanto contraste, né? Alguns dizem que existe tanta riqueza lá, por isso que tem tanto lixo pra gente, para qualquer pessoa não estar lá roubando, né? Então, assusta muito se você vai com a visão que a gente tem no Ocidente, quando chega na Índia se assusta, né? Fora o desnível de miséria da miséria em relação à riqueza da riqueza, né? Isso num contraste muito junto, assim, que tu choca inicialmente, né? Então tu tem que limpar muito isso. E a Madre Teresa, né? Eu fui em 2015 e já foi desafiador. Eu fico imaginando o que era aquilo em 1950. Eu tive a minha primeira professora de yoga em 97, quando eu entrei na faculdade de farmácia, né? Ela foi minha professora de yoga e de renascimento. E ela já tinha ido 5 vezes para a Índia em 97. Quando eu cheguei na Índia em 2015, eu disse, caraca, o que ela passou na década de 90 nesse país. Se agora, né, que já teve tantas modernidades, ainda está assim. E aí eu sempre fico pensando na Madre Teresa e nas pessoas que seguiram ela, né, em cuidar de pessoas. Ai, porque eu acho que um dos desafios maiores, porque o nosso olfato, ele é uma das coisas que mais é aguçada para nos proteger e nos afastar de perigos, né? Então, quando a gente sente um cheiro que não é agradável, o nosso corpo repele automaticamente no nosso piloto automático, por sobrevivência, por proteção ao nosso corpo. Porque se o cheiro não é agradável, aquilo faz mal. Ontem ainda o meu personal que me dá aula de boxe, ele estava me falando que ele achou que ovo na geladeira não fazia mal, depois de estar feito dias lá dentro da geladeira. E ele chegou em casa, o ovo estava lá cozido dentro da geladeira já há mais de uma semana, e ele resolveu comer aquele ovo. E ele disse que quando ele comeu, ele já começou a passar mal. E aí ele passou muito mal, né? E hoje ele não pode nem sentir o cheiro de ovo. Ou seja, o corpo dele guardou a memória por causa do mal-estar que ele teve em relação àquilo. Então, o olfato da gente é muito apurado para nossa proteção, né? E a Madre Teresa trabalhou com pessoas na miséria maior. Então, assim, o cheiro forte e desagradável é muito forte. Andando pela Índia, nas ruas, e o Luiz morou na Europa, ele diz que não é só lá, porque na Europa ele diz que existem vários países que tu não aguenta o cheiro ruim nas ruas. A gente tem a impressão que, né, quem não vai, que a Europa é toda linda e perfeita, ali limpa, né? E ele fala que não, que tem lugares que tu não suporta, regiões centrais. Ele fala de Paris, tudo que tu não suporta o cheiro. Mas vamos lá, voltando para Madre Teresa.
ela fundou uma instituição, né, de várias pessoas que seguiram e começaram a fazer esse serviço de caridade. Depois da morte dela, pegando os livros dela, né, os cadernos dela de anotação, perceberam que talvez ela era até agnóstica, porque ela começou a duvidar de Deus. Então tem muitos relatos dela mostrando que ela duvidou de cachorro. Voltou. Ela duvidou até que Jesus existia, né? Porque vivendo no submundo de uma miséria muito grande, ela deve ter passado por vários desafios gigantescos e não ouvia respostas de como aquilo poderia melhorar, né? Então a Igreja Católica diz que muitos santos passaram pelo aquilo que São João da Cruz chamou de noite escura da alma, do espírito, né? E que isso, na real, fortalece o ser que consegue transcender isso. Bom dia, Carmen. A Marili fez psicologia transpessoal comigo. A gente vê muito sobre isso na psicologia transpessoal. E a gente vem falando que o planeta Terra, né, como humanidade, nós estamos passando por essa noite escura. Travou, Edelor, e eu parei, tá? Mas eu acho que agora voltou a funcionar direitinho, né? Quando trava, eu paro, tá? Aparece pra mim, eu não sei o que tá acontecendo, aparece pra mim 100% a minha internet, mas ela trava aqui alguns momentos. É interessante, porque depois eu atendo o dia inteiro praticamente online e não trava a internet. Mas agora de manhã nas lives, o Insta sempre dá essa travada. Mas a gente segue com persistência e paciência e oração, porque uma das coisas, eu acredito que precisa se cultivar nessa terra é uma oração, uma comunicação mais elevada, de uma confiança maior, de saber onde a gente coloca os nossos pés e o que a gente faz, né? Eu acho que alguns relatos da Madre Teresa mostram isso. Eu tive um professor, e isso é outra coisa que eu gostaria de falar. Eu tive um professor que falava muito da Madre Teresa, porque ele teve pessoas conhecidas que trabalharam com ela lá, né? A Madre Teresa fez a passagem em 97. E é interessante, a Madre Teresa faz a passagem por infarto, dor no coração, quando ela perde a amiga dela, Diana, a princesa Diana, que fez a passagem também, e ela estava organizando uma cerimônia para celebrar a princesa Diana, e ela infartou e fez a passagem. E dizem que a princesa Diana era uma das melhores amigas da Madre Teresa, né? Porque dizem que a princesa Diana falava que a única forma que ela sentiu felicidade e alegria verdadeira era enquanto ela servia e ajudava as pessoas carentes, né? Então, por alguma dor dentro do seu sistema, dentro da sua vida, ela viu que ser contribuição deixava ela feliz, podendo servir e ajudar outras pessoas a ficarem bem, né? Dentro de, vamos lá, de uma matrix, de um sistema, aonde poucos têm muito, e muitos não têm nada, e a gente vem nessa evolução. E qualquer pessoa que quiser falar que uma coisa é certa e a outra coisa é errada, ainda não sabe a verdade. Então, por isso, se apegar no certo e no errado te prende numa visão que não te permite ampliar e evoluir com ela. Respira um pouco, porque esse assunto é bem delicado. Quem tá aí assistindo. Por quê? Porque normalmente a tua forma de funcionar, né? Então vamos lá, a forma de funcionar da Madre Teresa, a forma de funcionar da Princesa Diana, a forma de você funcionar, a forma de eu funcionar,
vem muito do histórico do que a gente passou e a gente fica aí a serviço como se fosse para reorganizar dores que tem dentro desse sistema que nos trouxe até aqui. É como se a gente estivesse no loop aí. E aí, por isso que não existe certo e errado, porque se você quiser fazer, porque te disseram que é bonito fazer o que a Madre Teresa fez, verdade que isso é para você? Por isso que a gente fala que o processo de autoconhecimento é tão valioso, porque primeiro você precisa entender quem é você, quais são esses dons, esses talentos, esses traumas, esse histórico que você traz, como é que você lapida isso para você estar aqui a serviço da realização da jornada desse teu ser, dessa tua existência, né? E não é na cópia, na comparação. E talvez uma das coisas que esse professor que eu tive falava da Madre Teresa, ele disse que algumas pessoas não gostavam nada dela, porque ela era muito rigorosa, ela era muito brava, ela era muito disciplinada, ela fazia algo que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa fazer. Ela acordava de manhã muito cedo antes de atender as pessoas e ela fazia suas práticas de conexão com algo maior, de purificação do seu corpo. E aí a pergunta, você faz isso? Né? Aqui nesse momento a gente está se nutrindo de conhecimento, né? Eu trago conhecimento das constelações e de algumas outras abordagens para vocês refletirem e se observarem nas suas vidas e fazerem com que essa arte de se relacionar melhore contigo e com o outro. Tudo que a gente mantém uma disciplina, aquilo vai evoluindo e vai se melhorando, né? Então, assim, muitas pessoas me pedem para eu dar a formação de constelação, de outras abordagens que eu trabalho, e a gente está falando que em novembro isso vai acontecer, o primeiro módulo. E um dos convites que eu faço, né? Eu comecei o ano passado com a leitura para vocês irem acessando esse conhecimento e percebendo se é isso mesmo que vocês querem servir e não somente para vir aqui pagar um curso para mim e aprender alguma coisa e depois não fazer nada com isso, mas primeiro receber, se nutrir disso para ver se realmente isso faz sentido para vocês. E uma das coisas que um terapeuta precisa ter é uma prática muito disciplinada, porque o corpo físico dele sente demais. Quem trabalha com energia, seja reiki, constelação, renascimento, barras, facelift, teta healing, seja a abordagem que você, mãos de luz, abordagem que você trabalha, acupuntura. Quem é fisioterapeuta que toca, massagista que toca no corpo do outro, ele precisa ter uma prática muito forte, tanto dessa conexão como disciplina de suplementação, muitas vezes nutricional. Por quê? Porque o desgaste energético de vitaminas e minerais é muito mais elevado. Precisa estar sempre movimentando o corpo, sim, principalmente articulações. Quem já fez yoga com o Luiz, com meu marido, sabe o quanto o início de toda a aula de yoga ele trabalha todas as articulações do nosso corpo. Como ele fica dizendo, fica mexendo com a bolinha, aí ele ensina depois, pede bailarina, esqueci o nome que ele fala, que é ficar fazendo assim com o pé para mexer o tornozelo, para mexer os dedinhos, né? Porque o que é que fica armazenado nas articulações trava a vida, e como é que você vai servir ao outro se você não está bem? Então você precisa manter essa disciplina. Se você não mantém a disciplina, e eu falo por experiência própria, porque às vezes a gente fica às vezes cai num piloto automático de outras energias e esquece do processo de purificação comigo, o meu corpo grita. É incrível, o corpo, ele é sábio demais. Se você não tá no caminho fazendo o que precisa ser feito, ele grita, né? Então, como é que ele grita? Dói, né? E aí você tem que parar e reorganizar todo o teu campo de corpo, de
de aura, do teu campo, dos teus corpos, né? Para poder continuar a serviço. E esse professor que eu tive que teve contato com a Madre Teresa, ele fala que ela acordava muito de madrugada e ficava 2 horas nas práticas dela para depois sair a serviço, né? Então, de manhã cedo, se você já acorda correndo para ir para o trabalho, você tá como uma máquina que não coloca nem óleo para fazer funcionar, né? Tá arranhando tudo aí dentro. E ontem eu conversava com uma cliente e ela me contava a jornada dela de trabalho. Hoje ela já é aposentada por muitos anos no serviço público. E aí as trocas de partidos políticos, né? E aí cada partido político que entra, cada governador que entra, faz as trocas, e isso ela ficava odiando porque prejudicava às vezes salário, porque entrava governadores que diminuíam, mudavam a sede onde ela trabalhava, e ela passou por anos na necessidade da segurança daquele trabalho, mesmo não suportando mais trabalhar e não aceitando o que estava acontecendo, ela escolheu a segurança do serviço público e da aposentadoria garantida, trabalhando em algo que ela não gostava mais. Paga-se um preço por isso muito alto. O corpo adoece. Aí começa a se tomar antidepressivo, não consegue ter disposição e energia, tem crises de pânico. Aí é para chegar numa fase da vida que era para curtir e tá passando mal. Por quê? Porque agora que parou, tá percebendo, porque viveu tanto tempo no piloto automático da máquina, né? Que agora começa a perceber os desgastes que tem nesse corpo. E aí vai precisar fazer agora um reparo, né? E a gente está vivendo esse processo de grande transição justamente para fazer esse despertar, esse acordar, o que é que vale a pena nessa existência, né? Tempo é dinheiro ou tempo é vida? E o que eu faço com essa vida? Não é dizer que dinheiro não é necessário, a gente vive na Terra onde a troca de moeda para a gente ter as coisas chama-se dinheiro. Então, não tem nada de errado no dinheiro, tem no como a gente olha para ele, o significado que se dá para ele, né? Como é que eu estou aqui a serviço, criando facilidades e melhora na vida dos outros, para esse fluxo da vida em bem-aventurança acontecer comigo. Se eu crio isso de mau gosto, por obrigação, por necessidade de segurança, que tipo de energia tem que o meu corpo está manifestando? Vocês acham que é algo favorável, que gera saúde, bem-aventurança, estado de abundância, ou gera escassez, medo, deformação no corpo? Então, ter consciência do que a gente está fazendo é fundamental. E pesquisas mostram que pessoas que dizem me aposentei e agora eu paro de trabalhar, elas têm um significado para trabalho como algo ruim, pesado, que foi de obrigação, que não é algo prazeroso e divertido. E na hora que elas param e ficam, né, antigamente ficava na frente da televisão só assistindo TV, decadência total, né? Assistir televisão é decadência total, porque pensa numa coisa que só te leva para a energia do medo, da vingança, de valores, não são valores, né? São, como chama? Vicissitudes, né? Os vícios de instintos animais, né? Que não favorecem nada a arte do relacionamento de sucesso. Então, vibra isso no campo da pessoa quando ela fica assistindo televisão. Ontem eu conversava com outra pessoa sobre evangélicos, né? Quando eu era criança, estudavam comigo
Era, atrás da minha casa tinha uma igreja Assembleia de Deus. E estudava comigo alguns filhos, né? Alguns evangélicos dessa igreja. E eles não assistiam televisão. E eu ficava, meu, como que pode? O que tem de errado na televisão? Né? Que mundo bitolado que eles vivem. Quanto julgamento. Vai lá experienciar para ver como é que você fica e quanta coisa você pode estar criando e fazendo se você não está assistindo televisão, esses noticiários, né? Que realidade você cria para sua vida se você não tá lá assistindo as novelas que mostram que o mal sempre vence, né? Que a vida é essas tramóias todas, né? Sério. Ai, mas isso alimenta o quê? Se você tá feliz, com super saúde, né? Sem doença nenhuma no teu corpo, então você é a exceção da exceção da exceção. Se você fica assistindo as 3 novelas da Globo, 30 anos aí, sei lá quantos anos assistindo, e todos os telejornais da Globo e de outros canais que tem, eu acredito que teu corpo adoeceu, porque ele vivencia uma realidade que é muito destrutiva. O nosso corpo não diferencia. Por isso, ter práticas diárias de disciplinas que elevam a tua vibração criam uma realidade completamente diferente para você do que os outros estão vivendo, né? Então, aquilo que eu falei, né? Quando eu fui para a Índia, a realidade de mundos dentro da Índia é tão absurda que te choca. Como assim? Que tem gente não, né? Assim, são milhões de pessoas dormindo no chão, numa miséria absurda, assim, aquelas estações de trem tu não suporta o cheiro, porque eles dormem lá, fazem as suas necessidades lá no chão, é uma coisa. E aí ao mesmo tempo tu vê palácios gigantescos, edifícios gigantescos, a gente ficava em hotéis que, meu Deus, aquele luxo, aquele ouro derrama pelas pessoas. É porque aquelas pessoas são ruins, as outras são boas e não se ajudam, ou tem a ver com algo interno seu, de como é que você dá o significado para tudo isso. Nessa vez que eu tive em 2015 na Índia, eu fiz uma formação com o Leonardo Orr, que é o criador do processo de renascimento, do Rebirth, que não é só a prática de respiração, de purificação do corpo, como é dos teus pontos de vista, de informações injetadas em você, de destruir várias informações que são destrutivas para você. Uma vez numa dessas lives eu fiz algumas liberações de frases que o Leonardo Orr passava pra gente. E o Leonardo Orr falava que existia, eu não me recordo, falava porque ele já fez a passagem, né? Ele fez a passagem em 2019 junto com, na mesma época que o Bert Hellinger fez. E ele falava que existia um rei, eu não me recordo mais em qual é o país, qual é a região do Oriente, que ele poderia dar $1 milhão para cada ser que habita esse planeta. Só que não resolveria, porque rapidamente toda essa mudança de gente miserável e de gente muito rica voltaria a acontecer, porque o dinheiro tem a ver com o teu próprio campo energético. Se você não sustenta a energia de ser feliz, de viver em abundância, você não sustenta essa energia, e aí você perde esse dinheiro, com várias formas de perder o dinheiro, né? Então não adianta só entregar e dar. A Bíblia fala algo sobre ensinar a pescar em vez de dar o peixe, né? E a gente está vivendo uma época que tá bem desafiador entender o que é ensinar a pescar e o que é dar peixe, né? Porque as mentes estão, parece que enrijecidas numa forma pensamento e não conseguem observar algo diferente disso. Então o convite que eu sempre faço aqui é você tentar limpar essa forma enrijecida
do que você só acredita nisso e tentar experienciar como é que o outro enxerga daquele jeito. E isso é começar a agrupar vários pontos de vista para ver se consegue acessar um todo maior. Se você sai do mecanismo de querer fazer vingança, de querer ser justiceiro, da arrogância de dizer que só você tá certo e os outros todos estão errados. Isso é tão pesado, assim, só no falar parece que vem uma montanha em cima de mim, assim, ó. Se você soubesse como é pesado você querer ser só o certo. Tem uma frase do Axis Consciousness que diz assim: eu tô errado e você tá certo, eu tô errado e você tá certo, eu tô errado e você tá certo. E você fica repetindo. Libera um monte de coisa que você carrega de lixeira que pesa a tua vida. Porque a gente precisou se enrijecer demais para ser sempre o certo, porque dentro de nós tem um medo inconsciente. Se eu tô errado, eu tô morto, né? Na escola a gente aprendeu que a gente tira 0, reprova, se ferra, né? Apanha do pai e da mãe em casa. E aí a gente rala muito para estar certo para os outros e esquece de ouvir o que é ser certo para si, né? Então, eu atendo muitas pessoas e eu digo, eu tô te fazendo o convite para a primeira vez, tá lá com seus 60, 70 anos, olhar e perceber o que é verdadeiro para ti, para parar de ser verdadeiro pro que os outros disseram para ti que é verdadeiro. Eu fico aqui fazendo o convite, chegou a hora de a gente assumir essa postura de mestre de si mesmo. Bom dia, Tony, bom dia, Grazi, bom dia, Tati, todo mundo que chegou aqui. A gente é catequizado, né? E eu acabo usando o termo da Igreja Católica de catequese, a seguir essa disciplina de colocar uma fé cega em alguém lá fora que vai me cuidar, ao invés de se responsabilizar. Além de colocar essa fé cega lá na frente de alguém que vai me cuidar, a gente tem uma fé cega de dizer lá na frente as coisas vão melhorar. Em vez de no aqui e no agora, ó, quando eu faço assim, sabe o que é, gente? É como se eu estivesse pegando uma espada de poder e eu estou me responsabilizando pela minha vida no aqui e no agora. Eu me responsabilizo com as minhas escolhas, percebendo que atitude eu vou ter nesse instante, que pensamento, sentimento, ação, o que eu vou ingerir, o que eu vou olhar, o que eu vou ouvir, que vai fazer realmente daqui 5 anos eu estar com uma vida melhor do que eu tô hoje. Mas é uma construção e não depende de alguém lá fora, depende de mim, é das minhas escolhas. Porque se a culpa fosse do governo, a gente não tinha uma diferença de pessoas que vivem na miséria e outras que vivem numa riqueza, que jogam champanhe de R$1.000, dão banho de champanhe de R$1.000, né? E que desperdiçam 1.000, 2.000, 5.000 reais, estouram a champanhe e jogam pro ar. Que tem dinheiro para fazer isso, né? Enquanto tem gente que não ganha nem 5.000 reais correndo o ano inteiro. Tá certo, tá errado? Arrogância e julgamento teu paralisa você se você fica julgando essas histórias. Tem a ver daqui, que escolhas eu tô fazendo. Eu sei que te ensinaram e me ensinaram e nos ensinaram que sempre tem algum culpado lá fora, sempre tem um Deus e um diabo, né? Foi isso que nos ensinaram. E aí, em vez de assumir a responsabilidade, a gente bota a culpa nos outros. E talvez nos escritos de Madre Teresa, que eu comecei a live de hoje falando sobre ela, já que hoje é o aniversário de nascimento dela, as crises espirituais que eles dizem que ela teve com Deus, talvez seja sobre isso, sabe? Sobre não adianta eu ficar esperando algo lá de fora que vá melhorar, ok? Que a gente recebe sim energias de proteção. Bom dia, Fátima amada! De proteção, eu preciso sim, principalmente aqui como terapeuta, né? Eu preciso estar com o meu sistema em ordem, entendendo que eu tô com meu pai, com a minha mãe, com meus avós, todo mundo comigo, me dando a força, além de anjos e mestres espirituais, né? Com uma conexão. E eu preciso ver que você aí em casa também
tem a sua mãe, o seu pai, no plano que eles tiverem, eles estão em você. Teus avós, bisavós, todo mundo aí, teu sistema em ordem, trazendo a força da vida para você. E você também tem mestres espirituais, tem anjos, tem seres de outros níveis cuidando de você. Aí a gente se olha como igual e aí a gente faz trocas em equilíbrio como igual, né? Isso tira a gente da arrogância e faz a gente trilhar um caminho de mais humildade. Então, normalmente esse é o convite que eu faço aqui diariamente, você fazer essa reprogramação. Ontem eu vi uma postagem, né? Porque naquela Matrix onde a gente foi criada, Morgana, o que é essa Matrix que você fala? É esse sistema engessado do que foi nos imputado ali, injetado ali, e a gente acreditava. E isso faz parte de uma evolução, né? Principalmente instinto animal. A gente julga demais, condena demais, quer fazer justiça pelos outros. A gente se dói e vai lá e briga pelos outros, né? E o Bert Hellinger falava que todo justiceiro, aquele que quer cuidar das causas das pessoas e levanta a bandeira e critica, né? Na real, ele tem energia de assassino. Ele não curou traumas que tem dentro do seu sistema, tira a dignidade da vítima, porque ele quer fazer justiça pela vítima real, né? Então, uma mulher foi abusada sexualmente pelo tio. Aí eu levanto a causa e vou lá e quero prender esse tio dessa mulher quando eu fico sabendo dessa história e junto pessoas para ir lá e apedrejar a casa desse tio e fazer várias coisas. Isso eu tô dando um exemplo aqui, mas existem milhares de formas disso, né? Eu sempre lembro dessa história de uma menina que torcia pelo Grêmio que estava na plateia, preciso destruir e descriar essa imagem de mim. Alguma coisa deve ter aí. Porque sempre me vem essa memória dessa menina, porque ela era novinha, né? E ela fez a narrativa do que o time do Grêmio e do Inter sempre fizeram, né? O time do Grêmio sempre chamou o time do Inter de macaco. E ela gritou macaco lá pro jogador, não sei de qual time, porque era preto. E aí ela foi e apareceu na TV, em rede nacional, e a menina foi apedrejada, né? Ela teve que se mudar de cidade, a casa dela foi totalmente apedrejada. E é isso que eu tô falando, os justiceiros, né? Porque não foi a pessoa que foi chamada de macaco que fez alguma coisa para ela e pediu para ela, olha, você vai precisar me compensar pelo que você fez. Foi a plateia que toma a bandeira de ser justiceiro. E o Bert fala que isso é a energia do assassino, ele destrói com a vida da pessoa e não dá dignidade. E a pessoa que passou pela questão não cresce, não evolui, né? Se não assume a dor, se teve dor mesmo, e faz algo com isso. Trazer uma situação real do que aconteceu é forte, porque daí a gente se recorda, tá? A Tati tá botando aqui que ela lembra disso. Então, se você tem essa coisa dentro de você, que quando você vê uma história aqui no Instagram, que você nem sabe a história verdadeira, só viu uma manchete, né? Com uma indução de quem fez aquela manchete querendo te induzir a você pensar daquela forma, porque as manchetes são feitas para você pensar do jeito que a pessoa que escreveu quer que você pense, né? São mensagens subliminares que faz você entender a verdade que tá ali daquela pessoa. Na real, você não ouviu o outro lado, então você não sabe a verdade do todo. Então presta atenção, volta pro teu lugar e tenta entender o todo, sempre, tá? E aí ontem eu tava vendo uma publicação para ver a hipocrisia que se vive quando não se busca por autoconhecimento, né? Quando não se busca entender essas dores que a gente carrega. Ontem eu tava vendo o Dr. Victor Sorrentino mostrando, porque ele recebeu uma postagem. Então, há uns meses atrás, o Dr. Victor Sorrentino, que é um médico que eu sigo já há quase 10 anos. Eu lembro, acho que 2013 mais ou menos, eu comecei a seguir ele no Facebook,
porque ele tinha uma visão semelhante à minha de farmacêutica, né? Ele criticava muito a indústria farmacêutica. E eu dizia, uau, tem médico que enxergou o que a indústria farmacêutica faz, tem médico passando nutracêuticos, né? Suplementação, que massa! E foi onde eu comecei a seguir ele. E esse ano ele teve no Egito e ele fez uma piada com a menina. Não sei se vocês assistiram isso, né? Ele tava com uma egípcia lá e ele falou um negócio que caiu em rede. Ele publicou no stories dele, levando aquilo como brincadeira. E aí essas pessoas que estão na plateia, que têm a ânsia do assassino, de justiceiras, mobilizaram um processo internacional para prender ele, desejaram que ele morresse na cadeia no Egito. E ele ficou lá detido para informações, o governo do Egito deteve ele não ficou preso, mas ele teve que acionar advogados daqui para ir para lá, a família, porque começaram a dizer que ele era terrorista. Várias coisas absurdas fizeram, destruindo ele só porque ele falou. A menina estava mostrando um papiro e ele falou, vocês gostam do duro aqui, né? Fazendo uma piadinha correlacionada à sexualidade. E pessoas que sabem que eu gosto dele bombardearam meu Instagram falando, olha, o absurdo do que o médico fez, porque moralismo total, né? Porque isso é abuso sexual, porque isso é um absurdo, blá, 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 blá. E como eu conheço as pessoas, eu sei as dores que elas carregam, eu dizia, lá vem a energia do assassino, do vingativo, do vingador, que quer fazer justiça com a sua mão. É interessante porque aquilo que o Bert Hellinger falou nas constelações acontece o tempo inteiro, principalmente quando eu, como terapeuta, conheço a história da pessoa, né? Então, ela vê uma situação e aquela raiva, aquela ânsia que ela tem dentro dela, ela joga aquele veneno inteiro na pessoa que ela viu. E ela nem sabe que contexto tem, né? Aí o Victor Sorrentino ainda foi bombardeado, antes mesmo de ele ser detido, as redes sociais dele foi bombardeada e ele disse, nossa, eu vou lá na suposta vítima perguntar se ela se sentiu ofendida pelo que eu fiz, né? A suposta vítima, que foi a moça com quem ele fez a piada. Ele voltou lá, a moça disse, não, imagina, jamais, foi brincadeira, a gente estava aqui brincando. Ele mostrou vários vídeos mostrando que dentro da loja eles estavam brincando sobre isso, dizendo que o negócio, né, o falo masculino, né, que a gente chama de falo na psicologia, o pênis do egípcio era maior do que o brasileiro. Eles estavam em brincadeiras dentro da loja. Mas quem assistiu aqui de fora se indignou. Aí, com esses depoimentos, a menina foi lá, disse que não queria compensação nenhuma, porque ela não foi, não se sentiu agredida, nada. Aí ontem ele estava mostrando, né, e acabou que isso serviu de grande evolução pro Victor, que ele presta cada vez mais atenção do que ele fala, e ele foi se conectar cada vez mais no plano espiritual, que ele já faz muito isso, porque ele é muito religioso. E as dores fez ele transcender muita coisa. Fez ele aprender sobre tolerância, que a dele era pequenininha, ampliou a tolerância dele. E ontem ele estava mostrando que ele recebeu um vídeo da Ana Maria Braga, onde a Ana Maria Braga estava entrevistando um senhor colono, né, de pobrezinho, vendendo mandioca, aipim, macaxeira, seja o nome que você dê aí na sua região, e ela fez o mesmo estilo de brincadeira, com o mesmo tom de brincadeira em relação ao tamanho da mandioca dele. E aí, essa postagem tá no Instagram e as pessoas estão batendo palma para Ana Maria Braga. Isso passou em rede nacional, né? Porque televisão, a Globo, é muito mais vista do que um stories do Victor Sorrentino. E as pessoas acharam isso o máximo, super divertido, porque a Ana Maria Braga é espirituosa, ela é brincalhona. Qual é a diferença dos dois, gente? Tenta refletir um pouquinho, sabe? Sai de todas as memórias de julgamento que a gente faz sobre homens e diz que os homens são agressores e que as mulheres são a vítima. Então, mulher pode fazer brincadeira correlacionada com isso? O homem não pode? Presta atenção como a gente vive
numa hipocrisia de informações engessadas, agora sacode tudo isso. E aí vamos olhar com igualdade? Aí vocês vão dizer, não dá para olhar com igualdade, porque nós mulheres somos vítimas de um sistema patriarcado. Verdade. Outro dia vocês viram eu falando aqui sobre o meu Shalom, cachorrinho que eu tenho, um Shih Tzu. Quando o pote de ração dele tá sem comida, ele sabe que quem coloca a comida são os meus 2 filhos, que são eles que são responsáveis por cuidar dele. Só que ele não vai lá pedir para eles. Ele vem e pede para mim, porque ele sabe que a autoridade dessa casa sou eu. E a autoridade em qualquer casa é a mulher. Porque é a mulher que sustenta a vida. Quem tem útero somos nós. Quem sustenta a vida somos nós. Talvez a mulher caiu no processo de vítima e se ferrou absurdamente nesses últimos anos porque ela abandonou e odiou o seu poder de ser mulher e quis imitar e copiar os homens. Talvez foi aí que a gente se perdeu absurdamente. Porque se a gente respeitasse nós como mulheres, a nossa mãe, a nossa sogra, talvez a gente viveria num mundo onde seria muito mais matriarcado do que patriarcado. Se a gente não fosse, talvez, tão abusiva nos pensamentos e nos sentimentos em relação aos homens. Se a gente permitisse que homem fosse homem e mulher fosse mulher. Então, assim, se você vive em narrativas prontas, destrói, descria tudo isso, como diz o Axis. Porque essas narrativas prontas criam uma realidade para você que talvez não seja nada favorável. Então, limpa, sabe? Pega escovão, esfrega esses pensamentos e sentimentos que você pegou da história. Outro dia eu estava lendo sobre Getúlio Vargas, sobre Lacerda, Carlos Lacerda. Eu estava vendo uma matéria sobre a filha do Carlos Lacerda, escrita por ela. Cara, eu recebi isso eu lembro disso porque eu sempre amei história. É interessante, né? Porque é dito na Hellinger, grandes professores da Hellinger, da escola do Bert Hellinger, né? Da Alemanha, eles falam que um constelador, ele precisa ser um historiador. Ele tem que ser um buscador da verdade, de conhecer os fatos, para entender por que as coisas hoje estão acontecendo baseados no que aconteceu lá atrás. E eu, desde pequena, sempre fui apaixonada por história. Minha melhor professora foi professora de história. Amo ela, Dona Ede, num colégio de padre que eu estudei em Turvo, Santa Catarina. Lembro do nome dela até hoje, porque eu simplesmente amava as aulas dela de história. Só que a forma que a gente recebeu, não sei vocês, mas a forma que eu recebi é que Carlos Lacerda era a tragédia que teve no Brasil. Foi o que eu vi nos livros de história. Só que eu não vi a visão do Carlos Lacerda, né? Ninguém passava no livro de história a visão dele, só passava de Getúlio. Eu nunca entendi algumas coisas, né? Porque sempre tem uns furos, né? Como se tratassem realmente a gente como ignorante criança na infância. Mas se tu tem uma reflexãozinha um pouquinho maior, tem umas coisas que não encaixam. E quando eu li ela falando sobre o pai, eu disse, uau, que parte é essa que a gente perdeu da história? Porque a visão é completamente diferente. Então o convite aqui não é sobre certo e errado, é de te convidar a tentar compreender. Não só convidar você, como a mim também, né? Porque ontem, lá vai desabafo, né? Ontem, no grupo da família do meu pai, eles publicaram lá que em Santa Catarina vai começar a vacinação de 12 a 17 anos, né? E me deu vontade de chorar, porque todo mundo tava batendo palminha, feliz da vida. E aquilo me doeu tanto no coração, porque eu disse, uau, eu fico aqui na internet publicando todo dia, né? E tem tantas outras pessoas publicando e falando as consequências que tá tendo nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, né?
devido à vacinação nas crianças, o efeito de doenças gravíssimas que está surgindo por causa dessa vacina, né? Assim, eu digo que é olhar pro tique e pro teco do cérebro, né? A gente passou o ano inteiro, o ano passado, quantos meses, de março até dezembro, sem nenhuma variação de cepa, gente. Aí começou a vacinação, começou a variação de cepa, e assim, os virologistas, grandes virologistas do mundo falaram que isso ia acontecer, se fizesse vacinação em meio a uma pandemia, ia ter variação de cepa. Tá lá Israel disparado, nunca teve um índice tão alto de internação. Aí no mesmo gráfico, eu publiquei anteontem isso, Suécia lá embaixo, só que a Suécia não fez lockdown, a Suécia não tá com tantos vacinados, só que a Suécia usa ivermectina. Sabe, tic-teco, por que proíbem o uso de medicamento que tá mais do que utilizado por alguns médicos, não são todos, né? Ontem um médico falou para mim, que absurdo que você falou, porque vacina salva. Eu disse, você é o tipo de médico que passa de pirona para quem tá com Covid, né? Então, assim, quer uma lista de médicos do Brasil que tratam e que mostram os resultados? Eu te passo, quem sabe, né? Ele era residente de medicina, ele mandou uma mensagem para mim que era um desserviço que eu estava fazendo. Eu disse, eu acredito que eu tenho mais tempo na área da saúde do que você tem de idade. Se você quiser, eu te mostro vários artigos que mostram como o uso dessa picada está gerando alguns malefícios, né? Gerou algumas questões que eu digo que tem a ver com fé. Porque a fé foi tão grande correlacionada a isso que as pessoas acharam que agora, né, como disse na minha família, nossa, esse ano a gente vai fazer festa da família de novo. Eu disse, qual foi a parte que eles não viram, que as pessoas estão morrendo vacinadas, que as pessoas estão pegando e transmitindo vacinados? Qual foi a parte que perderam disso, né? Eu não sei que canal, que informação que recebem que não enxergaram ainda depois de tantos meses, né? São 8 meses de vacinação, já tem aí vários casos mostrando isso, né? Ninguém enxerga, mas aí a gente respira, né? Baseado naquilo tudo que eu disse, porque senão, o que eu poderia ter feito facilmente? Que vem uma ânsia para fazer, tipo assim, não preciso deles, vou sair desse grupo. Para mim, desserviço é alguém dizer que vai ter festa no final do ano porque vai poder vacinar seu filho de 12 anos, que para mim é um crime isso. Baseado que nos Estados Unidos está mostrando a quantidade de crianças que está infartando por causa dessa porcaria. Mas tá tudo... Aí eu tava falando e travou, tá tudo bem. Por quê? Porque eu vou respirar se eu tenho essa consciência e vou perceber como é que eles estão recebendo isso, em que lugar que eles estão. Em vez de tocar pedra e chamar eles de ignorante, que eles estão assistindo coisa errada, eu vou tentar perceber como é que eles estão se sentindo, no medo, na fé, de que agora vão poder se encontrar de novo a família, se abraçar, porque disseram para eles, né? Ontem eu tava vendo um vídeo do Dória, o Dória se eximindo agora, né? Porque o Dória foi um dos maiores publicitários, né? Como ele é um dos... A família dele enriqueceu na publicidade, né? Então ele entende absolutamente tudo sobre estratégia de marketing, sobre como manipula as pessoas através da informação. O cara é expert nisso e ele conseguiu muito bem fazer com que as pessoas criassem uma fé absurda nisso. E aí quando perguntaram para ele, você falou que era 100% confiável a Coronavac, que ninguém iria pegar e transmitir, que ninguém iria ser internado, muito menos morrer. E agora, o que está acontecendo? Não fui eu que disse isso. Eu falei isso baseado na Anvisa. Foi a Anvisa que falou isso. Não foi o meu Instituto Butantan. Cara, acorda para a realidade quando tu escuta um político falando uma asneira dessa, né? A pressão, é só voltar uns meses atrás nas reportagens, né? A pressão em cima do presidente para ele fazer com que a Anvisa liberasse essa porcaria sem comprovação científica nenhuma, como experimento de cobaia, foi absurda no mês de dezembro do ano passado. É só voltar às reportagens e assistir, né? E aí, como assim que as pessoas não enxergam? Aí você respira. É dentro de um processo de compaixão que a gente evolui. Quando a gente toca pedra e exclui as pessoas, exclui os outros, a gente fica numa repetição do script.
É esse o convite que eu faço aqui, por mais desafio que muitas vezes dê. Por isso que eu falo, respira, vai para trás, muda o ângulo, para você sair também do teu script engessado, de forma a pensamento, e perceber. A gente tá num momento que tá muito, como que chama, ferro e fogo, né? Em qualquer situação. Ontem eu fiz a publicação, eu achei uma comédia. Eu fiz a publicação do vídeo da Teacher, que mora lá na Europa, ela publicando sobre Portugal, né? Onde um juiz, ele tá sofrendo perseguição em Portugal por alguns, né? O juiz determinou, né? Foi lá e publicou um pedido de queixa-crime contra o presidente e o primeiro-ministro de Portugal por ter deixado os portugueses passar por esse experimento. Cara, um juiz, ele tá bancando algo, ele tá correndo o risco de perder o título dele de juiz por ele tá fazendo isso, ele tá sofrendo várias ameaças. E a população foi em peso para as ruas, né? E o que é que eu achei engraçado, porque eu fiz o vídeo e teve gente que achou que aquilo era bandeira de MST, de petista, misturada com a bandeira verde do Brasil. E eu disse, uau, as pessoas não conhecem a bandeira de Portugal. Olha o que acontece, né? A pessoa vê uma imagem, já conecta com a informação que ela tem aqui, ela não consegue nem ver a realidade do que está sendo publicado ali. Elisa, sério, agora que eu li tua mensagem, você morou em Jacinto Machado por 50 anos atrás. Uau! Que interessante! Eu tenho, só que eu não vou saber o nome. Eu tenho uma grande amiga que mora na França, que ela é filha da mulher que era dona do cartório de Jacinto Machado. E a irmã da minha avó materna, que é essa que eu não vou recordar o nome, mora no Jacinto Machado. A minha avó tá com 95, ela deve ter uns 85, 90, porque eu sei que essa senhora é mais nova do que a minha avó. E ela mora no Jacinto até hoje, só que eu não me recordo o nome da irmã da minha avó. Que linda conexão, que maravilha, Elisa. Que bênção. Jacinto. Tenho várias amigas, a Patrícia Daré é outra amiga minha que é de família do Jacinto. Então, como eu estudei no Turvo, tinha muitos amigos do Jacinto, né? Porque era o colégio de Padre Sérgio de Maria que tem lá, juntava as pessoas de toda a região para estudar lá. Ó, você tem a idade, deixa eu ver, quase a idade da minha mãe, né? A mãe é de 51, tem quase a idade da mãe. Que bacana, que bacana. Que legal. Feliz pela conexão. Então, gente, esse foi... Nossa, 9:06! Esse foi o convite hoje, né? De a gente se perceber, de a gente limpar aquilo que não serve mais. E isso com prática diária, sabe? Não é uma vez na semana, sabe? 10 minutinhos, para assim, e imagina que você tá embaixo de uma cachoeira, que tá com escovão tirando esses pensamentos engessados que a gente tem, pra gente se conectar com uma informação maior. Morgana, da onde vem a informação maior? Normalmente a gente entende que entra aqui, né? Que vem do cosmos, como uma energia dourada que nos toma e a gente acessa o aqui e o agora. E a gente se conecta com a força da Terra, já que a gente está na Terra, né? Para ver como a gente pode ser mais contribuição aqui. Pensamento rígido nunca vai ser favorável. Nunca vai ser favorável. Eu quero ler um pouquinho. Eu tenho compromisso daqui um pouco, mas eu vou ler um pouquinho. Vocês topam eu ler mais um pouquinho? Porque um pouquinho de leitura do livro do Bert todo dia precisa acontecer, né?
Ontem eu li sobre a postura terapêutica e li sobre as perguntas que um constelador deve fazer, né? Olha, que linda! A advogada que tu me falou ontem, Fátima, se trata com o Vitor. Que legal! Que legal! A consulta dele também é alta. O Álvaro, que você conheceu, Fátima, o veterinário, também se tratava com ele. Ele disse que é uma família sensacional. O Álvaro também é encantado por toda a família. Ele disse que o pai do Sorrentino é maravilhoso, que eles são pessoas humanas demais. E que se você tá passando mal, a consulta deles é alta, os medicamentos também são valores bem agregados, né? Essa suplementação vitamínica no Brasil, não só no Brasil, como em todo o mundo, é alto o valor disso. E sempre foi, tá? Sempre foi. Porque eu tô há 20 anos formada e eu trabalhei há 20 anos atrás em farmácia de manipulação e a suplementação vitamínica sempre foi elevada, né? Então, na época a gente chamava de... Hoje a gente chama de medicina funcional, né? Na época chamava outro nome, como é que chamava? Ortomolecular. Era esse o nome que se dava para os médicos. Não era medicina funcional, era medicina ortomolecular. E os médicos que trabalhavam com isso davam um lucro bem bom para as farmácias de manipulação, né? Porque as fórmulas eram com valor bem agregado. Então, assim, vitamina realmente é uma substância elevada. E como eu fiz formação em naturopatia lá em 97, antes mesmo, né? Eu fazia faculdade de farmácia numa universidade e fazia a naturopatia em outra. Eu tinha um professor que era uruguaio. Nossa, a pele dele, só que eu só tinha 18, 17, né? Então a gente nessa idade não se preocupa com envelhecimento, né? Mas eu lembro que era impossível dizer que ele tinha a idade que ele tinha. E ele suplementava as vitaminas desde muito novo. E ele falava, não tem como tu conseguir comer comida diária para ter a dosagem para o teu corpo ser saudável. Tu vai ter que comer quilos e quilos de cenoura por dia para conseguir o que uma cápsula de beta-caroteno consegue te dar. Então ele trazia pra gente os potes, né, com suplementação vitamínica que ele tomava todos os dias. Devia ter dado mais valor nessa época para isso, né? Talvez eu não tava com a pele tão flácida. Tinha mudado um pouco da genética da família, que eu puxei bastante de pele flácida. Vamos lá, como pode melhorar ainda, né? Fazendo facelift agora. É bem maravilhoso o facelift, gente. Fica a dica, tá? Agora eu vou fazer a leitura um pouquinho pra gente. O título é O Começo do Amor. Lembrando aqui, quem chegou agora, né? A leitura do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. A gente tá na página 121 e o subtítulo é O Começo do Amor. A maior parte dos grandes problemas origina-se do fato de alguém estar separado da sua mãe, de que não toma ou não consegue tomar algo que vem dela. Obrigada, Grazi! Tem filtro hoje. Hoje eu botei filtro. Botei filtro da Yasmin. Olha, isso aqui é bem profundo, né? Teve algum trecho hoje das falas que eu tava falando que eu ia dizer que... Eu falei, né? Que se a gente fizesse essa cura conosco, com a nossa mãe, com a nossa sogra, muito desse relacionamento do ser humano ia melhorar. E aqui tá falando. A maior parte dos grandes problemas origina-se do fato de alguém estar separado da sua mãe, de que não toma ou não consegue tomar algo que vem dela. E a gente precisa amadurecer o suficiente para tomar exatamente tudo como a nossa mãe é. O sofrimento vem quando a gente se arroga e diz que a nossa mãe não devia ser como ela é, mudando e querendo mudar o comportamento dela e se indignando do jeito que ela é. Destrói toda a vida, destrói todos os relacionamentos. Normalmente você entra naquela energia de assassino. Você quer fazer vingança porque você não tomou a sua vida como ela chegou para você.
Se você buscar essa semana fazer esse processo de cura contigo e ver o que eu faço com o que essa mulher me entrega, você vai ter up de sucesso na sua vida. Agora, enquanto você fica como uma criança ranhenta reclamando que essa mãe não é boa, você ferra com a sua vida e com a das pessoas que estão em volta de você. Você ferra com o seu país. Isso é bem forte. Então, a ajuda para essa pessoa consiste em ajudá-la a aproximar-se da sua mãe. Mas podem existir obstáculos, por exemplo, um emaranhamento. Como podemos reconhecer que alguém está intimamente conectado com a sua mãe? Pelo fato dessa pessoa ser amada pelos outros. Olha que lindo isso. Quando você gosta muito de alguém e acha incrível estar com essa pessoa, sente-se muito bem junto dessa pessoa, o Bert fala que essa pessoa que você ama, que é agradável estar com ela, essa pessoa está muito conectada com a sua mãe. Agora, quando você chega perto de uma pessoa que parece que você é drenada, é pesado, a pessoa reclama, é pesado estar dentro da casa dessa pessoa, no local de trabalho dessa pessoa, empresas que não estão bem financeiramente. Olha para a conexão com a mãe. Tu vai ver que tem um rompimento, um corte, um emaranhamento ali que precisa ser curado, precisa ser transcedido, liberado, limpado, purificado, várias coisas juntas, porque às vezes o emaranhamento é muito mais para trás, às vezes não é com a tua mãe, às vezes a tua mãe tem com a tua avó, às vezes a tua avó tem com a tua bisavó, com a bisa da bisavó. O negócio vai muito para trás, são muitas gerações que nos conectam. Como podemos reconhecer, que eu já li, como podemos reconhecer que alguém não está conectado com a sua mãe? Pelo fato de alguém amar pouco e não ser muito amado. Onde começa então o amor? Na mãe. Olha só que lindo. Agora me veio uma mensagem. A Madre Teresa falava que a paz começa num sorriso. Morgana vive ensinando respirações do sorriso, né? O quanto isso melhora a neuroquímica do nosso corpo quando a gente sorri. E o Bert falava que a paz começa no útero. Quando a gente faz a cura lá na casinha, onde a gente foi gestada, onde a gente se conectou com a nossa mãe, que a gente se conecte novamente com essa fonte da vida. Quando a gente faz isso, Morgana, mas a minha mãe já morreu. Ela vive em você, continue conectada com ela, que você vai ter milhares de motivos diários para estar sorrindo. E aí a paz transcende através de você, o amor transcende através de você. E aí você melhora o clima do local, clima organizacional, né? Clima entre as pessoas. Se você trabalha numa empresa com várias pessoas, a tua presença ilumina aquele lugar, né? Então, esse é um dos principais movimentos dos retiros que a gente faz e que a gente faz esse movimento do Portal Ilumina. Para cada ser um portal de luz aqui na Terra. Amor e força, outro subtítulo. O grande amor tem força e é duro. Olha, lembra que eu falei no início que esse meu professor falava que a Madre Teresa era dura e por isso algumas pessoas não gostavam, que ela era muito rígida nas disciplinas? É interessante, o Bert fala aqui. O amor tem força e é duro. O amor barato é macio. Interessante, presta atenção nisso. Voltou. Caiu de novo, né? Agora eu mudei, botei no meu 4G, vamos ver se aguenta até eu finalizar esse texto aqui, que ele é um pouquinho maior, mas ele é tão maravilhoso. Eu vou até começar a ler ele de novo e vou fazer com mais empolgação e sem interferência total, mas prestem muita atenção que tem muita sabedoria nesse texto, tá? O subtítulo é Amor e Força. O grande amor tem força e é duro. O amor barato é macio, não suporta o sofrimento. Às vezes, podemos observar isso aqui. Alguns, né, quando ele diz isso aqui, é dentro de um campo de constelação, tá?
Alguns ficam profundamente tocados pelo trabalho. Também as pessoas que estão na plateia assistindo e começam a soluçar. Depois, alguém que não aguenta isso vai até essas pessoas e as consola. Quando encerra a constelação, alguém que estava na plateia assiste o sofrimento do que aconteceu ali e vai lá na pessoa quando encerrou e diz: ai, tadinha de você, e chora junto. Porque ela não aguenta a própria dor dela e joga e projeta isso no outro, né? Esse não é um amor que ajuda, é um amor destrutivo, é isso que o Bert vai explicar aqui. Isso tira a dignidade das pessoas. Respeite o destino das pessoas, não roube a dignidade das pessoas. As pessoas dão conta do seu destino. Olha para o teu destino, tá? Essa é uma informação da Morgana, que veio sim através dos ensinamentos da constelação. Depois, alguém que não aguenta isso vai até essas pessoas e as consola. Não as consola por necessitarem de consolo. Consola-as porque ele mesmo é que precisa ser consolado. Esse amor é fraco, interfere na alma dos outros sem respeito por aquilo que serve a sua alma. Temos que aprender a suportar a dor dos outros sem interferir. Na Bíblia, existe um bom exemplo para isso. Jó foi espancado por Deus. Todos os seus filhos morreram, coberto de feridas. Ele estava sentado num monte de lixo. Depois vieram seus amigos para consolá-lo. O que fizeram? Sentaram-se a certa distância dele e durante 7 dias não disseram nenhuma palavra. Isso foi amor com força. Aqui me vem uma recordação. Muitas pessoas dizem para mim assim: Morgana, e eu também tinha esse desafio. Eu não gosto de ir em velório. Eu não sei o que eu falo para a pessoa que perdeu um ente querido. Usa essa sabedoria. É a tua presença só para mostrar para a pessoa que se ela precisar de algo, você tá ali. Não diga nada. Qualquer coisa que você disser tem a ver com as suas dores. Você que está tentando se consolar e você pode arrasar, porque você não sabe o que está passando pelo outro. Então esteja presente, como os amigos de Jó estiveram. Aqui está a sabedoria do amor que cura e que ajuda, e não o que interfere e que é de lamentação. Aqui vai outro exemplo. Se um médico fizer uma operação e chorar durante a operação, certamente é um médico sensível, mas não pode mais operar. Para podermos ajudar diante de um grande sofrimento, temos que nos deslocar para um nível superior. Nesse nível superior, estamos sem emoção, porém plenos de amor. O médico que faz uma boa cirurgia não mostra nenhuma emoção, mas está repleto de amor e assim pode operar. Um ajudante que realmente quer ajudar tem que suportar a dor sem deixar que o puxem para dentro desse sofrimento. Se suportar a dor, transmite força ao outro, mesmo não interferindo. Quem tem um problema também pode suportá-lo. Apenas a pessoa que tem o problema pode suportá-lo. Se uma outra pessoa quiser suportar esse problema no seu lugar, ele se torna fraco. Podemos observar isso em nós. Eu faço essa experiência em mim mesmo. Quando vejo algo no outro e quero dizê-lo a ele de qualquer forma, mas me contenho e não digo nada. Isto exige a minha força. A força que me custa para que me contenha converte-se
em força para ele. De repente, aquilo que queria lhe dizer vem à sua mente. E como veio à sua mente, ele pode tomá-lo. Isso aqui, gente, é tão lindo. Se vocês colocarem em prática, isso tem uma força. Porque normalmente, para e pensa assim, quando alguém chega para você e diz para você o que você tem que fazer, vê se você não sente que a pessoa está se intrometendo. Meu, o que tem aqui no meu cabelo? Tá estranho. Vê se você não sente um incômodo. Parece que a pessoa está dizendo que você é fraco. Não perguntei nada, por que ela está chegando e dizendo o que eu tenho que fazer com a minha vida? Já aconteceu isso com você? É uma sensação de desconforto. Às vezes mãe e pai fazem isso com filhos adultos e os filhos ficam indignados, né? Precisa respirar, tomar aquilo que os pais estão dizendo e ver o que fazem com isso. Fica a dica. Agora, experimenta quando você vê alguém fazendo alguma coisa, isso é para mim também, eu já experimentei. Tem hora que eu consigo, tem hora que o piloto automático é mais forte do que eu, mas eu tento, que é isso que o Bert fala, se contenha. Então, uma informação chegou para ti em relação ao que o outro está fazendo e tu viu que aquilo vai dar nhaca. Te contenha, respira. Em vez de ir lá e se meter e o outro ficar bravo com você porque você se meteu e ele não tomar o teu ensinamento, te contenha, fica com você e respira. A sabedoria pode acessar ele. E aí, como o insight chega para ele, ele diz, uau, recebi esse insight. Ele toma aquilo como verdade para ele e ele coloca em prática. É esse o convite que o Bert está fazendo aqui e que ele disse que já viu acontecer e eu também já vi isso acontecer. Isso dá uma sensação tão boa da magia da vida. Como ajudar sem ação. Isso é bem legal. Quando não aguento e quero dizer-lhe algo de qualquer forma, sinto-me aliviado por ter dito. É bem isso que a gente sente. Mas tirei a sua força. Eu roubo a força do outro. Mesmo se aquilo que queria lhe dizer estiver certo, ele não pode tomá-lo, por vir de fora. Então, esse ato de conter-se é a base do respeito e do amor. Uau! Quanto aprendizado no dia de hoje em 2 textos bem pequenininhos para vocês colocarem em prática nesse final de semana, já que... Não, hoje é quinta-feira, hoje não é sexta ainda. Uau, a Morgana já estava achando que era sexta, então amanhã tem live ainda, né? Amanhã eu leio mais um pouco, mas aqui já tem um bom aprendizado para você refletir hoje, né? Baseado em tudo que a gente conversou antes e baseado nessa sabedoria de você tomar a mãe e se conter com as suas ânsias em se meter na vida dos outros. Permitir que os outros, porque a força está sempre dentro do sistema do outro. Quando a gente acessa essa força, é que a gente muda a nossa postura. E aí as coisas acontecem na nossa vida. Por isso, momentos de meditação são tão importantes no nosso dia. Momentos de meditação e momentos de silenciar, de se conectar com a força que te habita. Faça isso mais vezes para prestar atenção nos resultados. Beijo. Vejo vocês amanhã às 8 da manhã. Gratidão pela presença de cada um aqui. Compartilhem os ensinamentos, né? Depois que essa live fica salva, vai lá e envia pelo teu stories que mais pessoas podem acessar esses conhecimentos aqui. Gratidão, Carmen. Um abração.